Ok, pessoal, vamos lá então, retornando para a segunda parte da nossa aula. Vou compartilhar aqui a tela com vocês novamente. E aí, pessoal, viram as listas? Tem algum exercício específico que tem dúvida, que quer compartilhar, quer que a gente faça aqui juntos? Uma dificuldade em algum outro exercício que a gente já praticou? Professor, Sim, Arnaldo. eu tô com dificuldade na atividade do dia 30, entendeu? Sim. Aí queria que o senhor voltasse lá na 2 a 5, só pra qual forma que eu devo fazer. Se é Nessa soma lista 6, isso aqui? aí, deixa eu ver. Ok, Começando pela 2. isso. Esse, Arnaldo, ele vai pegar praticamente o mesmo conceito que a gente viu na aula de ontem. Lembra daquele soma-si, onde... soma-si não, função-si, onde dentro da própria estrutura ele já trazia o resultado do cálculo? Viu? Sim. Deixa eu ver se eu consigo achar a planilha. Na verdade, eu nem lembro qual que é essa planilha. Não sei se era uma dessas aqui que a gente fez. Deixa eu ver, acho que não. 2, 3 também não. Não era nenhuma dessas planilhas. Bom, enfim, mas vamos fazer juntos sim, tá? Vou pegar aqui. Vou pegar só a coluna salário mesmo, tá? Salário, 100, 1.200, 1.500, 2.000, 1.400, 990, 854, 1.100. Aumento de um novo salário. Então, primeiro de tudo é tentar montar um rascunho do que está sendo solicitado, né? Pega um bloco de notas mesmo, um papel e tenta pegar as orientações, né, que o exercício está passando. Fazer uma folha de pagamento e calcular o novo salário baseado no aumento, né? Se o salário for menor ou igual a 1.100, então primeira informação, se o salário for menor ou igual a 1.000, né, R$ 1.000, ele vai ter um aumento. Calma aí, professor, só vou anotar aqui rapidão. Sim, vai ter um aumento de 40%, né? Se for maior do que 1.000, aumento de 30. Então, se for maior do que 1.000, for maior do que 1.000, 30%. Só que o que acontece? Na coluna aumento, ele não traz só apenas a porcentagem de aumento de um ou de outro. Ele traz o valor, né? Ele verifica se realmente, primeiro, a parte da estrutura ele é menor ou igual a 1.000. Aí o que acontece? Eu continuo dentro do próprio si, eu continuo pegando o salário, multiplicando por 40%, né? Se esse salário for menor ou igual a 1.000, e aí ele já traz esse valor, ó, tanto que o primeiro ó, ele pega 900, né? Multiplica por 40%, que ele é menor que 1.000, né? Então, aqui, calculadora, ó. Salário de R$ 900 com um aumento de 40%, faço regra de 3, né? R$ 360, tá? Então, ele tem que já trazer o valor de acordo com a estrutura lógica,
né? Então, é igual eu comentei, ele não vai trazer só a mensagem, ele já vai trazer uma operação pronta, né? Um resultado pronto, de acordo com a estrutura lógica montada. Aí, o novo salário vai ser 900 mais esse valor do aumento, né? Então, aqui, ó, na hora de eu montar a estrutura, vai ser igual se o teste lógico vai ser montado em cima do salário, né? Se o salário for menor, e se o salário for menor ou igual a 1.000, ponto e vírgula, né? Se essa condição for verdadeira, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o salário novamente, né? E multiplicar por 0,40 ou simplesmente 40%, né? Caso contrário, ele vai continuar a estrutura. Ó. Vou continuar a minha função se, né? Caso contrário, novamente, monta a segunda parte da estrutura. Salário. Agora, qual que é a outra condição? Maior do que 1.000, né? Maior do que 1.000. Sendo este fato que eu acabei de colocar sendo verdadeiro, o que vai acontecer? Ele vai pegar o salário novamente e vai multiplicar por quantos por cento? Por 30, né? 0,30. Ok? Terminei a minha estrutura. E vou apertar Enter. Tá? Vou colocar aqui o nosso chat de texto. Então, se menor que 1.000, vai acrescentar 40%. E maior do que 1.000 é 30%. Isso, menor ou igual a 1.000, 40%. Maior que 1.000, 30%. Ele já pega o valor do salário e já multiplica pela porcentagem, né? Faz aquela regra de 3 e traz o resultado. Ao invés de eu primeiro saber qual que é a porcentagem que vai ter de aumento ou não, né? E para depois pegar uma outra coluna e de repente pegar o salário e já multiplicar, eu já posso fazer tudo dentro dessa estrutura para que ele já me traga o resultado do aumento de salário. No caso é 360, né? Isso. Eu poderia aqui também facilitar para que ele já traga o salário de fato, com o aumento e o valor do aumento mais o valor do salário antigo, né? No caso, 900 mais 360, 900 mais 360, para que ele me traga esse valor aqui, ó, 1.260, né? De que forma eu poderia fazer, será, hein, pessoal? Não é isso, pessoal? Eu pego o A2 isolado, né, o salário, mais aqui na frente, tá? A2 aqui, mais o valor que ele descobriu da porcentagem. Correto? 900 mais 360. Então, ele verifica a primeira parte da estrutura. Salário é menor ou igual a 1.000? Opa, é. Ele é 900, ele é menor que 1.000. Então, ele já vai pegar o salário, vai somar com o que ele achar da regra de 3, né? Com o que ele achar da conta de multiplicação da regra de 3, com a porcentagem de 40%. Tá? Então, ele vai pegar os 360 que está ali entre parênteses e vai somar com o valor do salário. Ok? Caso não esteja dentro dessa condição, ele esquece essa linha, passa para a próxima condição. Qual que é a próxima condição? Salário sendo maior do que 1.000, né? Se essa condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o salário e multiplicar por 30. Tá? Eu vou deixar entre parênteses aqui. Vou colocar um mais aqui e vou colocar o valor do salário. Agora é só apertar Enter. Olha só, ele já traz tudo para mim. Então, eu não preciso nem ter essa coluna aqui chamada novo salário. Ok? Então, aqui eu já economizei, inclusive, o valor de uma coluna. Né? Eu não preciso saber quanto que está.
360, beleza. É o aumento que ele vai receber em cima da condição, né? 40%. Mas por que não trazer todas as informações de uma vez só? Então perceba que eu estou dificultando, né? Primeiro, a gente trabalhou uma estrutura só para trazer o aumento. E agora, a estrutura já para trazer a informação completa, né? Então a gente pode sim, dentro de uma estrutura lógica, misturar as várias operações, né, da matemática para trazer alguma informação mais completa, né, ou mais relevante. Alguém não conseguiu entender, pessoal, essa funçãozinha que a gente acabou de montar? Arnaldo, conseguiu compreender? Conseguiu pegar a ideia? Sim, a primeira sim, só que essa aí tá um pouco complicada. Essa segunda já complicou um pouquinho mais? Complicou. Ó, vamos lá então. Ó. Repete Primeira ela de parte, novo, então. Só. primeira parte da estrutura é para verificar se é a primeira condição, né? Salário menor ou igual a 1.000. Sendo essa verdadeira, ele vai continuar a função. Ó. Ele vai pegar o salário, que é 900, mais aquilo que a gente tinha feito no primeiro momento, para ele pegar e jogar só o valor de 360. Né? Então, o salário mais, entre parênteses, a multiplicação de salário pela porcentagem. Tá? Ele vai pegar o salário mais o valor do aumento que ele calcular naquele meio termo ali. Vou continuar a minha estrutura? Sim, porque eu tenho mais de uma condição, né? Salário maior do que 1.000. Salário sendo maior do que 1.000, ele tem que pegar 30%. Né? Então, aqui, ó, eu continuo. Se A2 maior do que 1.000, se essa segunda condição for verdadeira, o que ele vai fazer? Vou colocar aqui sinal de mais, né? Ele vai pegar o A2, somar com o que ele achar do aumento do salário, ou seja, o salário de 900, com mais o aumento de 30%, se for, no caso, maior do que 1.000, né? 1.260. Se eu arrastar aqui para baixo, 1.200 ele tem que pegar qual condição? Ângela, tá por aí? Não. Tá não, saiu. Tá acontecendo alguma coisa. E aí, pessoal? O que acontece aqui será nessa segunda linha aqui, hein? Qual condição que ele vai pegar? 40 ou 30? Ele vai pegar de 30, que é maior que 1.000. Isso, então, Maior é igual, né? é. Então, aqui, ó. 1.200 vezes 30 dividido por 100. A 360. a função vai fazer o quê? Pegar esse valor e somar com os 1.200, né? Então, vai Isso. pegar esse valor e somar com mais 1.200. Vai dar 1.560. Esse valor que tem que aparecer aqui. Olha lá, justamente isso. Isso. Então, ele já traz o valor do aumento automaticamente, dentro da função. Estou evitando fadiga, estou evitando retrabalho, na verdade, né? Primeiro ele aparece só 40 ou 30, aí depois eu tenho que abrir uma outra coluna para calcular a porcentagem, depois eu tenho que abrir uma outra coluna para pegar e somar esse aumento com o salário, entendeu? Então eu já faço tudo aqui, ó, em cima de uma informação, né? Que no caso é o salário, né? Verdade. Perceberam, pessoal? É complexa sim a fórmula, mas eu estou simplificando o meu trabalho. Eu poderia sim fazer aqui, ó, poderia sem problemas nenhum. Eu posso abrir aqui no aumento, ó, igual se pegar esse salário aqui, né? Comparar se ele é maior ou igual a 1.000, né? Menor ou igual a 1.000. Menor ou igual a 1.000, ponto e vírgula.
e dizer que ele é 40 ou 30. Simples. Poderia colocar dessa maneira, né? 40%. Ponto e vírgula. Estruturo outro se salário maior do que 1.030. Salário maior do que 1.000, ponto e vírgula, 30%. Acho que parênteses, né? Tá vendo que é desnecessário? Ele só disse 40, 30, né? Aí eu teria que colocar uma outra coluna aqui. Seria coluna. Percentual de ajuste, tá? Ou valor de percentual. Como que eu calculo o valor de percentual? Igual salário multiplicado pela porcentagem. Entendeu? Aí, novo salário. Novo salário é o Vai dar quê? mais trabalho, né, professor? Isso, novo salário é o quê? É igual salário mais o valor do percentual que eu achei aqui. Eu fiz 3 etapas para chegar a uma única resposta. Deixa eu voltar aqui. Para chegar a uma única resposta que a gente descobriu a partir da função psi estruturada, né? Lógico, mais complexa, com uma operação matemática no meio que já traga o resultado que eu quero, né? Ou seja, apenas uma coluna, né? Elisângela, ok. Qual que é o exercício que você está com dúvida? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue pegar uma dúvida sua e fazer aqui. Qual que é o exercício que você está com dificuldade ou de repente não conseguiu resolver? Aí nessa função 2 é a Cine, né, professor? Que é a if lá no Drive. É o Questão if. 2 quer dizer. Isso. São dois. É a questão 2 que você fez agora é o if, né, no Drive. É o if, exatamente. Aí a 3 vai ser qual função? De exercício, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Exercício 3 isso. A 3 também é função se. Aqui ele quer saber se deu lucro ou prejuízo, né? Calcule a coluna lucro prejuízo fazendo a subtração. Não é se não. Acho que se deve ser só nessa situação do mês. Vamos lá, letra A. Calcule a coluna lucro prejuízo fazendo a subtração do valor de vendas com o valor de compras, né? Ele quer saber se deu lucro prejuízo, o valor que você comprou, é isso mesmo, o valor que você comprou, valor de venda com o valor de compra. Não, valor de venda com o valor de compra. É o maior valor menos o menor. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui a mensagem da Ricardo. Ricardo, professor, estou com dificuldade na primeira lista de exercícios na questão 5. Ok. Deixa eu só terminar essa e a gente vai para a questão 5, tá? Então, aqui, deixa eu abrir aqui uma outra planilha. Também não vou fazer ela completa, eu só vou colocar as informações que realmente importam para a gente, né? Então, aqui, compras e vendas, 32.500, 35.000, 45.000, 50.000, 38, 37, 545, 51.000, 39.000, 41.000, 37.000, 25, 485, 34, 545. Aqui de venda, 34, 566, 34, 500, 48, 789, 50.000, 48, 789, 45
1.048, 1.041.264, 35.049.878, 38.000, 35.000. Ok. Calcule a coluna lucro prejuízo fazendo a subtração do valor de vendas com o valor de compras. O valor que você vendeu sempre vai ser o maior valor, né? Então, igual esse aqui menos o valor de compra. Como que eu sei se vai ser lucro ou prejuízo? Quando der valor negativo, é prejuízo. Né? Quando der valor, por exemplo, zerado, não vai ser nem lucro nem prejuízo, né? Mas quando se eu for subtrair ou somar, não tem como colocar igual a função assim, não? Entre parênteses, lucro e a outra eu esqueci. Prejuízo? Lucro e prejuízo. Dá para ser trabalhado a função se aqui dentro, se informando se foi lucro ou prejuízo, né? Então, ó, levando em conta a sua ideia, eu vou montar aqui, igual se esse valor aqui. Não, na verdade, a gente tem que chegar a um valor primeiro, né? Vamos ver o que a gente pode montar aqui. Então, por exemplo, para ser lucro, o valor de venda ele tem que ser maior do que o valor de compra. Concorda comigo? O valor de venda tem que ser maior do que... Verdade. Aqui, ó, venda tem que ser maior... 34 mil é o mais baixo. Pode ser maior do que 35 mil. Ou 34 mesmo. Ponto e vírgula. Eu vou trabalhar com lucro, né? Lucro. Ponto e vírgula, se o valor de venda for menor do que o valor de compra, ponto e vírgula, prejuízo. Aqui deu falso, por quê? Por que deu falso aqui será, hein? Porque ele não é nem maior nem menor. Ele deu exatamente os dois valores idênticos, né? Ou seja, nem para mais, nem para menos. Ele ficou zerado. Não é nem lucro, nem prejuízo. Então, se eu mudasse aqui... Se mudasse um lado de prejuízo, colocasse uma palavra diferente, ia mudar, né, professor? Colocar um igual aqui, por exemplo, ó, no segundo, colocar menor ou igual a 5. Colocar 5, ó. Ele já contabilizou como prejuízo. Zerado, porque você tinha que ter mais venda do que, na verdade, ter gasto com compra, né? Então, mudei aqui, aí ele mudou a condição falso. Deu falso justamente por causa disso, que não foi nem uma condição nem outra. Tá? Não estabeleceu, ele não é nem maior e não é nem menor. Ele é zerado, né? Então, você pode trabalhar a função se aqui dentro desse exercício. Professor, isso é dos exercícios que a gente fez, né? Esse aqui eu estou fazendo uma dúvida do Arnaldo, é a questão de número 2, não, número 3 da lista de exercícios do dia 30. Certo. Onde o primeiro tinha que calcular o lucro ou o prejuízo, né, subtraindo a venda pela compra, e aí depois a situação é a função se. Né? Na verdade, aqui eu até implementei a ideia. Ele perguntou, né, se em cima dessa
desse valor aqui, dava para ser estruturado uma função si, indicando visualmente para ele, em vez de valores, colocar essa função, né, para retornar lucro ou prejuízo. Aí aqui a gente montou uma com base nos valores de venda e compra. Okay? Aí a próxima coluna, preencha a coluna situação do mês utilizando a função se, indicando se é lucro. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Prejuízo, para isto, testar os valores na coluna lucro e prejuízo calculados no item A. Se for maior que zero, né, maior ou igual a zero, a resposta deve ser lucro. E se for menor que zero, a resposta deve ser prejuízo. Né? Então, foi o que basicamente a gente montou aqui, né, Arnaldo? Foi. Certo? Mais alguma pergunta neste exercício? Mais alguém também? Karen, exercício de número 5. Utilizando a planilha da questão anterior, que é a questão 4. Essa planilha aqui. Adicione as seguintes linhas. Total de vendas realizadas. Aqui, utilizar a função soma-se para preencher a coluna total com a soma dos valores. Aqui, na verdade, ele quer saber a quantidade de vendas, né? E não total em soma dos valores. É só utilizar o conte-se, Ricardo, para resolver esse exercício aqui, tá? Então, você vai selecionar, pegar o conte-se, né? Selecionar aqui a coluna vendedor, todinha, né? E o critério vai ser o quê? No caso, o critério vai ser Ana, né? Ele quer saber, nesse relatório, quer puxar quantas vendas que a Ana fez. Aqui o João também é a mesma coisa. Ponte-se, seleciona a coluna todinha, e aí o critério de busca vai ser João, né? E aí ele vai pegar naquele intervalo e verificar quantas vezes nesse intervalo aparece o nome João. Tá? Então aqui você vai conseguir resolver com o conte-se. Okay? Na questão de número 5. Na de cima já é o contrário. Na de cima você vai ter que utilizar o soma-se. Você vai ter que utilizar o soma-se primeiro para identificar o vendedor. Né? Você vai ter um critério no meio. E aí depois no final da função você vai ter que só selecionar a coluna valor para que de acordo com aquele critério, né? Então, por exemplo, Ana, ele vai pegar aqui 320, ele vai pegar esse outro aqui 820 e vai pegar esse 200 e vai trazer a soma aqui desses três valores. Para o João, a mesma coisa. Soma-se, seleciona a coluna vendedor, né, coloca o critério, seleciona a coluna valor, e aí ele vai pegar aqui exatamente só os vendedores que têm o nome João, os valores, né, 560, 1.200, e aí vai aparecer a soma desses valores aqui, né? Deu para clarear mais ou menos a questão agora, Ricardo? Tem necessidade? Alguém acha que tem necessidade de fazer esse exercício aqui junto com vocês? Eu faço, não tem problema. Só explica de novo a 5, só explicar. Ok. Vamos lá. A questão de número 5, ele pede total de vendas, não a soma, né? Então, quando a gente trabalha com quantitativo ou total, a gente lembra muito... Total de vendas que nós pegou da 4, supondo, né? Isso, com base no exercício 4, na planilha que tem aqui, né? Então, aqui ele quer saber o total de vendas realizadas pelos dois, pela Ana e pelo João. Quando a gente quer quantitativo de informações, a gente utiliza a função conte-se, né? Vem de contador, né? Conte.se. Ele vai fazer a contagem, né, de uma determinada coluna em cima do se,
né? Ele vai contar se um determinado critério, que no caso ele quer saber da Ana, né? Então, vai realizar a contagem do critério Ana, né, relacionado a esse intervalo aqui, que é a coluna vendedor. Tá? E aí ele vai trazer, por exemplo, a Ana aqui teve 1, 2, 3, né? Aí parece que ele pede para inserir mais uma linha, né? Aí aqui na 4, ó, não. Não é aqui que ele pede para inserir. Tá, eu acho que aqui não tem que inserir linha, não. Condição, intervalo, não. Tá, então, no caso aqui, a resposta seria 3, né? 3 vezes aparece Ana. João, quantas vendas? Mesma coisa, igual fonte, se abre parênteses, seleciona vendedor e aí ele vai trazer no final a quantidade de vendas que o João fez. Então, o João aqui fez 2 vendas, né? Ok? Então, é só para trazer o total de vendas mesmo, né? Aí que vem as complexidades depois. Além do total, com PROC V, com PROC H, ele pode trazer o quê? Ele pode trazer as 2 vendas que foram realizadas, né? Por exemplo, a Ana, aliás, o João, né? Realizou uma venda no dia 2, no 10/2 de 2019, vendeu um produto, lâmpada, né? No valor de 560. Ele traz a informação completa, né? Ok, aí, por enquanto, é só para trazer o quantitativo mesmo de vendas que foram realizadas, tá? Ok. Que aqui embaixo até ele mostra, né? Função ponto si, intervalo, coluna vendedor, o critério, né? Então, aqui praticamente tem uma orientação do que você tem que fazer. Vai explicar vocês Professor, também, professor, por favor. Sim. Sim, Ângela. no celular, eu não consigo filtrar só uma célula, não, né? Ao menos eu tentei e não consegui. Ele pega todas as células. Porque tem um exercício que ele pede, parece, para a gente filtrar uma única célula. Qual exercício? Mas, assim, é algo mais simples, né? Não é nada complexo, mas, assim, parece que no celular não dá esse recurso, não. Não sei se o Arnaldo conseguiu. De selecionar células diferentes? É igual esse intervalo aí, né? Data, vendedor. Aí, num dos exercícios, eles falam assim, filtre a célula vendedor, por exemplo, célula B. Aí lá no celular, quando a gente vai no filtro, mesmo que você selecione só a B, ele coloca filtro em todas. Ah, tá. Eu não sei se depende de onde eu tô cliquei, né? Mas assim, do jeito que eu fiz algumas vezes, não deu certo. Ele pega filtro em todas as células. Uhum. Esse exercício aqui de cima, do 3. Eu acho que é da outra tabela, professor. Outra tabela que você passou de ontem. Eu não me lembro mais dele, deve ser na de ontem mesmo, que aí tinha as instruções e tem um momento que ele pede para selecionar só uma célula lá. Eu acho que é a 3 ou a 4, se eu não me engano. Arnaldo, você chegou? Não, porque se você fez é porque Eu não eu cheguei lá não, ainda não, Ângela. Cheguei lá tá. não. Só. Tentando Foi até a Não, porque 3. foi só um comentário, professor, nesse sentido, né? Para ver se pelo celular consegue. Entendi. Eu vou colocar no celular agora, porque o Arnaldo tinha perguntado sobre a classificação também, não foi, Arnaldo? Isso, e também para filtrar, não sei também não, professor, ainda. Ainda, né? Tá, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui o celular. Deixa eu primeiro jogar esses exercícios lá no Google Drive, né? Professor, uma das coisas que eu estava querendo falar e propor hoje, Aham. você fica colocando esse monte de tarefinha para nós, Sim. agora eu vou colocar uma para você. Sim. Ver se é possível, também foi uma ideia que me ocorreu ontem, por exemplo, essa questão da condicional e das cores, eu não me lembrava. E quando você começou, eu me lembrei. Aí eu falei, nossa, gente, de fato a gente já tinha visto. Possível, ao longo agora, né, do término do curso, ou até mesmo, às vezes, num posterior, há uma planilha onde você começa a puxar
caixinha de texto trabalhando todos esses conceitos que a gente está vendo ao longo do curso. Sim. Principalmente esses menos usuais, né? Que a gente pensa, onde que se faz? Ai, será que eu vi? Nossa, o professor me pediu algo que eu ainda não vi. Uhum. Da classificação. Mas é porque na hora a classificação me veio assim, mas eu também não lembrava dessa. Me veio mais naquela questão assim, fulano foi primeiro lugar, e vai me mostrar, né? Uhum. Essa questão mesmo, primeiro, segundo, terceiro, como se fosse fazer essa nomenclatura. Sim. Então, eu não me lembrava. Mesmo você fazendo, eu também não me lembrava dessa questão de cá e tudo mais. Então, aí eu pensei nisso. Por quê? Planilha. Eu, por exemplo, né, como eu estou no celular, ainda estou com esse problema de estar sem óculos, e quero assim, às vezes, uma impaciência que a gente tem de ficar lendo no celular. A gente não abre a planilha e vai ler ela toda, né? A apostila, no caso. Sim. Né? E fica legal e claro quando realmente você vem com a gente e começa. Né? E aí as pessoas começam a pontuar as dúvidas e você vai tirando e serve para todo mundo e a gente vai aprendendo e vai todo mundo se desembaraçando, né? Sim. Então a prática é muito importante. Então aí eu pensei nisso, de se criar essa planilha, de você, aqui nessa coluna eu trabalhei continuo. A gente usa assim, assim, assado. Nessa outra eu trabalhei conte valores e vai colocando, e até para a gente ir lembrando e saber, então é nesse recurso que eu consigo trazer essa resposta. Sim. Eu acho Né? que Sim, igual outro dia, não sei se foi a Elisângela, a Franks, que foi falar do si ou conte si. Agora que nós estamos vendo. Aí você falou, não, nós já estamos trabalhando há alguns dias, assim, assim, assado. Então a gente acaba esquecendo. Uhum. Depois penso, mas eu fiz. Aí a gente nem acredita que já tinha visto e que já tinha feito. Tranquilo, eu entendi. Acho que você já tinha até dado sugestão nesse sentido. Na penúltima semana, mais ou menos, eu passo um exercício de fixação de tudo que nós vimos. E aí, lá na última semana, que é onde a gente vai fechar praticamente o curso, né? Aí eu passo mais uma, né, nesse mesmo modelo que você identificou como avaliação de vocês. Essa questão mesmo, assim, como se você fosse criar uma apostila resumida para nós, Sim, sim. criando-se uma planilha e abrindo caixinha de texto e falando, gente, aqui eu usei o conte-si, onde a fórmula é essa, e a gente usa para nos trazer tal informação. Sim. Uhum. Entendi. Tá, tranquilo. Como se fosse essas planilhas que a gente está trabalhando, né? Só que é uma só, onde de repente eu trabalho várias situações que a gente viu durante o curso, né? Isso, e se possível, sim, né? Se a gente conseguisse jogar todos os conceitos, né? Sim. Por exemplo, nessa coluna A, eu usei o conte-si, onde ele traz isso, isso, aquilo, né? E de repente vem ali a fórmula. Sim. Nessa outra, eu já usei o continuum. Por quê? Porque traz essa informação. Sim. Né? E principalmente essas do raciocínio lógico que acho que acaba pegando todo mundo, né? Eu vejo que a gente ainda tem essa dúvida, né, de qual que a gente deve usar e o porquê. Me parece que está mais claro para mim, me parece. Realmente eu preciso fazer mais testes para ver se realmente eu entendi. E foi muito legal porque na minha época de empresa eu nunca consegui entender isso aí. Nunca. E agora, assim, ficou claro. Parece que eu consegui agora realmente captar de que forma que eu devo trabalhar esse si. Nossa, que bom, Ângela. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu celular? Tamo. Eu tô. Tá, sim.
Vamos lá, eu vou colocar filtro aqui, então, só nesse mês de janeiro. Clicando aqui no sinalzinho de mais, né? Ver se ele aparece alguma ferramenta. Não, filtro. Ele não está aqui no sinalzinho de mais. Não, ele fica lá nos 3 pontinhos, professor. Eu lembro na época que você me falou lá em cima, lá abaixo, é isso. Criar um filtro. Alguns elementos do Excel podem ser removidos se você continuar editando. É possível continuar, restaurar o arquivo original. Os intervalos. Aqui em continuar. Ele coloca em todos, verdade. Se eu voltar aqui. Eu não sei se eu fiz o teste colocando só na linha, né? Às vezes, ao invés, talvez ir no janeiro. Você fala aqui na linha sem ser Eu não me lembro se assim eu tentei, se filtraria certo. Criar um filtro. Não, ele coloca em todos da coluna. Às vezes, alguns testes que eu fiz, realmente ele fazia isso. Eu falei, vai assim mesmo. Eu entendi o que o exercício pediu, né? Uhum. E sei que no Excel é possível fazer. Uma coisa só mesmo? Um lugar só? Se eu não me engano, o exercício aí pede. Para a gente fazer um filtro apenas. Eu achei interessante essas planilhas, professor, que realmente é isso. Ele vai trabalhando alguns conceitos. É igual essa questão do texto e fazer uma borda. Eu achei bem interessante. Foi onde eu te perguntei se nós vamos depois fazer essas correções nesse sentido, né? Sim. Já que a gente acaba trabalhando muito com fórmulas, né? E os números em si. Isso. Quando ele começa a pedir isso, inverte, põe 90 graus, põe tal letra, né? Então é interessante a gente ver que tem todo esse recurso aí no Excel, né? Uhum. Acho que foi na questão de número 3 que ele pede para colocar o calcule, letra D, inserir filtro na coluna situação do mês para que seja possível listar as informações. Mas eu acho que não somente na coluna situação, né? Na hora que você coloca filtro, por ser... Quando eu li, me deu a impressão que ele pediu específico lá. Quando eu fiz a leitura, né? Aí é muito essa questão da interpretação, né? De entender o que está pedindo. Mas eu imagino até que o Arnaldo pensou igual, que ele até se lembrou, né? Porque na hora, eu não sei os demais colegas, realmente eu pensei assim, para filtrar só essa célula. Nenhuma mais. Na verdade é o seguinte, quando a gente coloca filtro, acaba sendo que coloca em todos mesmo da respectiva coluna, né? Então ele vai colocar aqui, igual aqui no exemplo, ele vai colocar em janeiro, vai colocar em fevereiro, vai colocar em abril, maio, junho. Aí o que acontece? Para você filtrar só a coluna situação do mês para que seja possível listar as informações com base na situação do mês. Então, situação do mês é lucro ou prejuízo, né? Então, por exemplo, se eu quero filtrar só por lucro, vai aparecer só lucro. Se eu quero filtrar por prejuízo, eu vou lá na coluna prejuízo e aí vai aparecer só as situações prejuízo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou filtrar por comprador, né? Aqui eu vou clicar no filtro, aqui, ó, filtro por condição, filtro por condição. Não, não é por condição. Aqui, ó, aqui aparece o nome dos vendedores, né? Dos compradores, Aqui embaixo Quando aparece. clica no próprio filtro, não? Isso. Lá no vendedor, aí ele puxaria, eu escolheria qual eu quero. Isso, só clicar no próprio filtro, aqui embaixo aparece o nome dos vendedores, né? Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, marca todos. limpar, e aí eu seleciono essa clara aqui, né? Aí aparece só os dados dela, né? Tá, então é mais nesse sentido mesmo, na questão do filtro, ele aplica em todos, é normal acontecer isso, só que na hora de você gerar o relatório, né, a gente vai trabalhar com tabela dinâmica ainda, vai entender um pouco mais como funciona essa questão do filtro.
Aí tem as questões de você personalizar, colocar para aparecer as informações com condições, né, valores e trabalhar as questões dos operadores, maior, igual, menor, está entre, né? Aí tem outras possibilidades também. Mas aí o que o exercício quer dizer é justamente essa questão de aparecer somente as informações de lucro e somente as informações de prejuízo, que é esse exercício de número 3, tá? Na letra D. Aí a questão da classificação, Arnaldo, por exemplo, fazer a classificação desse aqui, você pode selecionar, né? Os vendedores, selecionei demais. Se não me engano, também está aqui. Localizar e substituir, explorar, remover filtro, intervalos. Não, vamos lá. Não, eu acho que está dentro do A mesmo, professor. Depois que você falou, parece que eu lembrei de já ter visto. Aqui em célula, cor, formatação, cores, bordas, ajuste, mesclar, formato de número. Não é célula, vamos em texto. Acho que seria Cor, fonte, formatação condicional, limpar também não. Me dá a impressão que parece que eu lembro de ter visto esse A com a seta para cima e para baixo. Parece, não tenho certeza não. Puxar aqui um pouquinho mais para cá. Ajustar texto, cores, formatação condicional, formato de número. Deixa eu clicar aqui no localizar e substituir, não é explorar. Intervalos nomeados. Será que é esse localizar? Não, localizar ele vai localizar alguma informação dentro da planilha. Será que não é em ajustar texto, não, professor? Essa bandeirinha aí, ela é o quê? Parece que eu não sei se foi nessa bandeira. Aí do lado dos pontinhos. Esse aqui é um... você pode inserir um comentário dentro. Não sei, não, então não foi. Qualquer coisa, Arnaldo, se eu descobrir, como acho que é mais nós dois que estamos fazendo celular, eu te falo. Porque me deu a impressão que eu vi, mas a gente vai fazendo tanto exercício aí com o professor usando o Excel normal, que a gente fica pensando que viu no celular e não viu foi nada. Pressionar 2 vezes aqui, não, ele só dá recortar, copiar, colar, limpar. Aqui no sinalzinho de mais, inserir, link, gráfico, imagem. Também não. Texto, ele dá para ajustar aqui. Esse U aí, com essa seta para cima, o que é isso aí? Aqui onde tem o B, é o sublinhado. baixo, sublinhado, exatamente. É só sublinhado? Mas e aí quando ele põe embaixo aí seta com uma seta e um tracinho para cima? Não quer dizer nada, não. Vou clicar aqui. Esse aqui acho que deve ser ajuste da altura da linha, ó. Altura, aqui embaixo, e aqui ele ajusta, né? Faz o ajuste na classificação, não. Tamanho, cor, fonte, formatação condicional. Deixa eu ver aqui em formatação condicional se a gente acha alguma coisa. Não. Vê a rotação do texto, se ele traz alguma coisa além da rotação. Aqui embaixo, peraí, vamos ver aqui, ó. Vamos ver se ele vai trazer. Não, ele não traz. Vamos ver aqui. Aqui embaixo, não. Vou clicar nessa seta também, não. Aqui é só questão da largura. Se eu depois eu volto no computador e me mostra o que é classificação. Só bom pra esquecer as coisas. Aham. No Google Planilhas do computador tem mais opções do que no celular, né? O celular tem algumas opções que não aparecem aqui. Depois, às vezes, se eu descobrir, eu passo para... Falo na aula aí, quem estiver usando celular, né? Uhum. Deixa eu tentar fazer uma...
Deixa eu virar aqui o celular para ver se aparece. Não, em retrato vai ficar pior. Só meu celular tem um off. Será que é difícil trabalhar nessa altura com ele? Não, eu acredito que vai ser melhor, viu? Você acha melhor trabalhar com ele? Sim, que aí é o Excel, né, de fato. Ah, Ajustar texto. Ajustar texto? Não, ajustar texto não é. Mesclar também não é. É, eu não tô achando não. Questão de classificação aqui dentro, não. Deixa eu voltar aqui pro computador. É, aqui a questão da classificação. A questão da classificação é selecionar, né, a coluna. Para inserir link, inserir comentário, inserir gráfico. Isso aqui para desativar o filtro. Símbolo moeda, zoom, porcentagem, aumentar casas decimais, mais formatos, cor do texto. Aqui, dados. Aí aparece aqui, tá vendo? Classificar página por coluna. No caso, ele vai pegar essa coluna C, classificar na ordem crescente, né? Não é possível classificar o intervalo que contenha mesclagens verticais. Mesclagem? Não, não tem mesclagem. Lá não tem, né? No celular não tem essas opções aqui, ó, arquivo, editar, ver, inserir, formatar, né? Dados, classificar de novo. Intervalo B85, L87. Tem alguma. Excluir esse aqui. Excluir coluna. Dados, classificar. Uma mesclagem vertical em B85. B85. Você está pegando lá embaixo a referência. Quero só disso aqui. Acho que é para tentar novamente aqui. Dados. Classificar intervalo, né? No caso, intervalo que eu selecionei. Aí ele fez a. Estava indo na posição errada. Se eu clicar em dados, classificar página, né? Ele vai pegar a tabela todinha. Ele vai pegar, inclusive, aqui embaixo. Por isso que não estava dando certo. Então, em dados, classificar intervalo. Intervalo que foi selecionado. Aqui já colocou em ordem alfabética. Aqui, se eu voltar, só para conferir. Danilo, então, tem essas informações, né? E aí, se eu classificar,
Não, aí deu errado, né? Deu ruim. As informações se misturaram, né? Vamos vir aqui em dados, classificar intervalo, igual a gente fez lá no Word, no Excel, escolhendo a coluna, classificar por coluna. Ou se não, seleciona toda a planilha, né, professor? Isso. A classificação, ela é danada mesmo para a gente cometer esses erros. Porque tem Isso. hora que parece que leva a informação, tem hora que não. Eu não sei se acho que depende da forma que a gente seleciona. Aqui nesse Google Planilhas, ele não classificou levando em conta os outros dados, né? Lá no Excel já fez isso. Agora, selecionar a coluna toda, então, a planilha. Dados, classificar intervalo. Agora deu certo, ó, Danilo, tá? Então, selecionando a planilha toda no Google Planilhas, né, para poder levar em conta as demais colunas e fazer essa classificação. Aqui no Excel, como a gente tinha visto, classificar. Vamos fazer a classificação aqui. Ou vou inverter, né? Vou classificar em ordem decrescente aqui, tá? Selecionar só a coluna. No caso, o Yuri vai aparecer por primeiro, né? Tem esses valores, 1426, 114, 60. Classificar e filtrar, classificar de Z para A. Então, aqui ele já consegue pegar as demais colunas, mesmo selecionando essa com padrão, né? Mas aí, para você ter certeza, para não acontecer esses erros, selecionar, você pode selecionar só essa coluna mesmo, vir aqui em classificar e filtrar, classificação personalizada, e aí você marca essa opção comprador, para que as demais colunas, à medida que eu vim nessa opção, ele já selecionou para mim a tabela toda, né? E aqui você pode classificar por cada um desses itens da coluna, né? Comprador pelo mês e etc. Vai aparecer só o mês primeiro aqui, né? Janeiro. Posso ordenar os títulos também. No caso, eu quero ordenar por comprador. Os dados da coluna comprador. E aí, clicando em OK, ele faz essa ordenação aqui, né? Então, tem duas maneiras para fazer. A primeira, normalmente não costuma dar erro, não. Inclusive, ele pergunta, né? Se você quer trazer os dados das colunas seguintes junto com essa classificação, né? Se você clicar em não, vai embaralhar tudo, vai misturar todos os dados, né? E aí vai dar informação completamente diferente, tá? Então, no celular eu não consegui achar, eu vou dar mais uma pesquisada aqui, né? Por enquanto, vendo, acessei todas as ferramentas ali, não consegui encontrar. Tá? Então, no Google Planilhas tem, e no Excel do celular tem também, tá? Que eu uso também no celular, essa ferramenta tem. Só, Sim, vê se eu passar a tarefa. Deixa nós terminando, né? Que só passou dia 30 e ontem. O que você sim, acha? é só essas duas listas, não vou passar mais tarefa, não. Vou deixar vocês trabalhando com essas duas e aí vocês, qualquer dúvida também, vocês podem me mandar mensagem, né? Ah, não entendi isso aqui, professor, como que é para fazer, tá? A É, lista que você mandou ontem é da 1 até quando, só? Fazer da 1 até a 6 ou da 1 até a 5? deixa eu pegar aqui, por exemplo, essa 7 aqui dá para fazer, né? A 7 dá para fazer, apesar de mudar os valores também, não gostaria não, mas dá para trabalhar, tá? A 8, não, tabela de alunos não é repetitivo, então 1, 2, 3, 4, a 5 eu não quero que vocês trabalhem com ela, nem a 6.
1, 2, 3, 4 e 8, tá? Acho que tá bom para vocês trabalharem. Tá, aqui tem classificação em ordem crescente, decrescente também. Função psi. Professor, Sim, esse enunciado aí, quando eu abro, eu também não sei se é só no celular, ele bagunça todinho. Essa tabela 5 que você excluiu, mas que eu fiz, quando eu olhei lá nas instruções, não estava falando assim, questão lá do lucro, da venda, acrescido, não tinha nada disso. Ele faz uma salada lá também, de alguma forma ele mistura as nomenclaturas lá, parece que é como se ele não reconhecesse. Você fala aqui no campo instruções. Eu não sei se bagunçou para todo mundo, Pra se é mim só essa bagunçou. questão de ser no celular. Celular, né, Arnaldo? Foi. Porque, claro, não, a gente não sabe o que está pedindo direito o exercício, não. Você tentou rotacionar a tela do celular, por exemplo, pra deixar ele deitado para ver se melhora a visualização? Ontem eu trabalhei ele com retrato e com coisa, mas não me lembro. Mas, assim, dá a impressão que não é isso. Dá a impressão que é como se ele tivesse caracteres que, quando a gente vai abrir no celular, ele não É reconhece. porque tá mesclado, né, professor? Não tá em linha, né? Não sei se tem alguma. Essa caixa de Essa aí, por funções, exemplo, ela está mesclada, tá? abre. Será que tem alguma coisa a Pode ver? ser, pode ser que seja a questão do retrato paisagem. Eu, quando eu trabalho no Uhum. celular, eu não gosto de trabalhar ele inteiro. Eu acho assim ruim para a gente ver o espaço todo da tela, né? O espaço todo da planilha. Eu consigo visualizar E melhor aí ele assim, deitado, né? Agora, eu não sei se é é, isso. Agora, se for, tenta fazer esse teste. Coloca ele para trabalhar tá, deitados, ou você me fala ou me mostra o print na hora que você tá estiver abrindo ele, tá? tá. Jane, graças a Deus, vou aproveitar para colocar as atividades dos dois cursos em dias. Ok. João Vitor, então somente a lista 1 e as planilhas 1, 2, 3, 4 e 8, tá bom, João? A planilha B, planilha 8, né? Da lista de. Vamos lá. Planilha 8. Planilha 8 é esse daqui, ó. Tá. Você fala que não tem as informações preenchidas, né? Deixa eu ver aqui. 7, 8. Vamos ver se tem aqui uma tabela preenchida desse exercício. Eu realmente acho que não vai ter mesmo, não, João. Então foi falha minha, tá? A tabela 8, pessoal, realmente não tem, né? Porque não tem preço unitário, não tem a quantidade em estoque. Nas instruções não está falando nada. É na 8. Então, mas falando nas instruções do exercício, ele não coloca, de repente tem alguma. Colunas digitadas, aí diga o produto, preço unitário e as quantidades, total vendido. Não, ele só fala como calcula cada um deles mesmo, né? Então, como não tem o cálculo, né? Inserir uma função PROC-V para exibir a descrição do curso, o preço de acordo com o preço informado. Tá, PROC-V. Então, provavelmente ele está fazendo referência a alguma outra planilha. Vamos ver aqui, PROC-V. Não. Não. Não tem esses produtos aqui. Monitor. Professor, PROC-V, nós não vimos ainda não, né? Ah? PROC-V e PROC. Não, PROC-V não. Ainda não, né? Vamos ver ainda. Mas não tem nenhuma tabela para poder fazer isso aqui. Tá, então vamos deixar 1, 2, 3 e 4 só, tá? Ok. A não ser que vocês queiram pegar, por exemplo, e pesquisar e colocar os valores aqui, tá? Mas não tem necessidade de fazer isso não, tá? 1, 2, Não. 3 e 4 só. Ok, 11h38, sem prolongar mais. Mais alguma dúvida? Uma pergunta? Não, pra mim não.
Na hora que for fazer, se tiver, é só mandar mensagem. Eu só agradecendo novamente a presença de todos vocês, né? Mais uma semana concluída, né, de trabalhos, graças a Deus, e aí entrando a partir da semana que vem para trabalhar com funções mais avançadas, né, PROC-V, PROC-H. Então, trabalhem realmente esses exercícios, tirem as dúvidas. A gente não pode ter dúvida para a gente tentar avançar cada vez mais, né? A gente tem aula aí basicamente até... Deixa eu abrir aqui. Hoje eu abri o sisteminha nosso e visualizei que ficam faltando... Deixa eu até entrar aqui de novo, mostrar para vocês. A gente tem executado 69 horas de aulas, tá? São 100. Então, basicamente, a gente tem mais 31 horas, né, para serem executadas. Semana que vem, a gente tem 3 aulas diárias, vão ser 12, com mais nessa semana, mais 12, 24. Aí, nessa semana, a gente já tem um feriado, né? Então, não vão ser 12, vão ser 9. Então, basicamente, a gente encerra nessa semana aqui, ó, dia 22, tá? Aí, não sei se vai ter mais um outro feriado, se tiver, só no dia 26 mesmo, tá? Então, nessa reta final, é realmente pegar todos esses conceitos, trabalhar em situações um pouquinho mais avançadas, um pouquinho mais práticas, para que vocês possam entender e praticar aí no dia a dia esses conceitos, tá? Do mais, muito obrigado pela presença de todos vocês, um excelente feriado, né, Sexta-feira Santa, possa ser um momento de reflexão e paz para todo mundo, ok? Até segunda-feira, e precisando é só mandar mensagem, não precisa ter esse receio, é domingo, é sábado, só ter paciência, a hora que eu ouvir a mensagem eu respondo vocês, tá bom? Até segunda-feira, obrigado.